Paz do Senhor Jesus para todos, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, mais uma vez aqui para nós refletirmos juntos sobre a palavra de Deus, que é viva e eficaz e poderosa para abençoar nossas vidas. Quero deixar aqui uma reflexão, uma meditação de uma breve palavra que nós ministramos ali ontem, no lugar em que nós fomos convidados a falar a palavra de Deus. E na ocasião eu falei sobre São João, capítulo 17, verso 21, onde Jesus diz o seguinte, que a vontade de Deus é que todos sejam um, como Ele e o Pai é um. Então, nesse capítulo 17, uma das coisas que se destaca nas falas de Jesus, nas palavras de Jesus, é a questão da unidade, né, da comunhão. E Jesus dá um exemplo de unidade, de comunhão, da própria Trindade, né? Ele cita como exemplo, diríamos assim, vindo de cima, vindo do céu, vindo deles. Porque o maior exemplo que nós temos de indivisibilidade, de não divisão, de total e plena e absoluta e perfeita comunhão é a Trindade, onde, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo funciona de forma harmônica, perfeita, né, e poderosa. Então Jesus, quando quer dar um exemplo para a igreja que estava nascendo ali, para os seus discípulos, de comunhão, de unidade, ele vai falar da Trindade, ele vai falar de perfeição. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que ser forte, né, ser grande, crescer, ter vitória, ser abençoado, não está relacionado exatamente a uma quantidade, mas a qualidade das coisas de Deus, né? Ou seja, uma igreja, uma família, uma instituição, que seja uma empresa, que seja uma equipe esportiva, entendeu? A sua maior vitória está na unidade, está na comunhão dos seus membros, está no foco do propósito, do objetivo. Então, o que Deus está nos ensinando ali? Que quando nós somos unidos, nós somos fortes. Quando nós somos né, nós somos vitoriosos. E a Bíblia está recheada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de histórias e situações em que pequenos grupos, aparentemente impossíveis de serem vitoriosos, de vencer batalhas, guerras, desafios, venceram. Por quê? Porque estavam unidos. Nós temos, por exemplo, 300 homens, um exército de 300 homens, de guerreiros, né? Nos dias de Gideão, quando Deus chama Gideão, que vencem décadas ou séculos, não sei, de opressão midianita contra um grande exército midianita e seus aliados. 300 homens, porque esses 300 estavam unidos, estavam fortalecidos pela comunhão, pela unidade, né? Nós temos um exemplo de Abraão, que com 318 homens venceu uma aliança de 4 reis para resgatar, né, seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo. Isso nós vemos aí como o poder de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, como a palavra de Deus se cumpre, onde há unidade, onde há comunhão, né? Nós temos outros exemplos na Bíblia, tantos outros. Israel venceu muitas guerras em momentos diversos, com um pequeno exército de homens que, aos olhos dos especialistas militares, eram mal treinados, não tinham armas, mas o que fazia diferença ali era a presença de Deus com eles e a unidade. Porque o Salmo 133 diz que a unção de Deus, a presença de Deus, a bênção de Deus é derramado onde há unidade, onde há comunhão entre os irmãos, né? Então, a divisão, ela é uma brecha para o diabo agir. A divisão traz fraqueza, traz derrota, a divisão traz vergonha, né? Há até quem diga que na estratégia de guerra do inimigo contra nós, o povo de Deus, ou contra uma pessoa, há etapas, né? Por exemplo, infiltração,
contaminação, divisão e, posteriormente, derrota. Se essa regra fosse aplicada, são 4 níveis. Então, uma casa dividida não pode prevalecer. Não pode prevalecer porque ela mesma se destrói. E quando falamos de casa, uma família, uma igreja, um ministério, enfim, Jesus está ensinando aí, né, que o princípio da unidade, da comunhão, também ela começa em nós estarmos unidos ao Senhor. Porque primeiro que nós temos que estar unidos, que nós temos para ser forte é o Senhor. Porque está escrito, o que se une ao Espírito de Deus se torna um. Né? O que se une ao Espírito de Deus se torna um com Ele. Olha, meus irmãos, é muito importante a gente entender a profundidade dessa palavra, porque ainda tem mais. A pessoa que realmente está unida ao Senhor, ela é obediente. Uma pessoa que diz que está unida ao Senhor e ela é desobediente, ela não está unida. Por isso a palavra de Deus diz que como andarão 2 juntos se não há acordo? Houve épocas na história de Israel, por exemplo, no tempo do profeta Amós, que o Senhor falou, o profeta disse, como andarão 2 juntos se não há acordo? Não é? É povo de Deus, é crente, é igreja, é pastor, é líder, né? Mas é obediente. Se é obediente, está unido ao Senhor. Se não for, só tem o nome de crente, de religioso, de evangélico. O mais importante Jesus falou, aquele que me ama é obediente, guarda as minhas palavras. Então nós temos que estar unidos ao Senhor, né? Nós temos que estar em obediência, nós temos que estar unidos com o nosso grupo. Né? Porque Deus é um Deus de paz, Ele habita na paz, Ele habita na comunhão. Deus não está aonde tem confusão. Deus não é Deus de confusão. Confusão é coisa do diabo, confusão é coisa da carne. Divisão, briga, contenda, inimizade, tudo é obra da carne, tudo é brecha para o diabo, é munição, é arma que as pessoas estão dando para Satanás agir. Agora, eu quero concluir dizendo que porque é muito sério, porque que é muito importante a pessoa entender o que é ser um líder. Por que tudo passa primeiro, depois de Deus, pela liderança? Porque Deus estabeleceu os cabeças, né? O cabeça da igreja é Cristo, o cabeça do lar é o esposo, tudo tem as lideranças, os cabeças. Por exemplo, Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o quê? O príncipe da paz. Então, o que ele ministra para a igreja? Paz, né? Unidade, comunhão, segurança. Um homem que é líder da sua casa, da sua igreja, do seu ministério, da sua empresa, ele tem que ser um homem, né, pacificador, ele tem que ser um homem moderado, ele tem que ser um homem equilibrado, porque ele vai trazer unidade, não vai ser ele que vai acender o pavio, né, da confusão, do problema, ao contrário, ele vai estar ali com o extintor do Espírito de Deus, né, apagando os fogos, apagando, né, as contendas, apaziguando, moderando, pacificando, né? Então, muitos têm sido enganados porque, na verdade, eles querem se colocar numa posição de, na verdade, ter muito, de fazer muito. Eles têm se colocado numa posição de querer multidões, de querer grandes coisas, achando que com isso vão conseguir dar conta, vão ser fiel, mas a Bíblia também mostra que, né, homens como Salomão, que tiveram tudo, mas na verdade eles depois pereceram, pecaram e quase perdem a sua salvação, a sua vida com Deus. Então, administre, cuide bem, se contente com aquilo que o Senhor tem lhe dado, mantendo a paz, mantendo a unidade, mantendo a comunhão, se lembrando que sempre que só seremos fortes se nós tivermos plena comunhão com Deus através de Jesus e do Espírito Santo, plena comunhão com a nossa família, comunhão no trabalho, comunhão em tudo que o Senhor nos confiou, unidade com todos, menos com o pecado, com o diabo e com o mundo, porque com isso aí nós estamos em guerra. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa entender, que nós possamos entender que unidos todos somos um. E um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.